Olá pessoal, voltei e um vídeo diferente. Vou falar sobre um livro que eu li e amei demais. Eu sempre gostei de ler, eu sempre gostei muito de ler livros de vários tipos. Eu sempre digo que não tem um tipo de livro que eu não gosto. Às vezes tem livros que eu leio que eu penso, esse livro não é minha vibe, não quero. Mas não tem tipo, não gosto de livro de autoajuda, não gosto de livro de romance, não gosto de livro de fantasia. Eu tinha um pouco de dizer que eu não gostava de livro de fantasia. Olha lá. Mas eu estou voltando atrás com essa afirmação. E eu vim falar sobre um livro que me ganhou de todas as formas, que é um livro de fantasia. Eu amei esse livro em todos os aspectos, em cada escrita, em cada frase, no contexto dele todo. É um livro perfeito e é um livro cristão também. Eu sempre gostei de ler, sempre gostei de ler várias coisas, mas o principal livro que eu amo ler é a Bíblia. E tem pouquíssimos livros que descrevem com o real propósito dela, que descrevem a salvação, que descrevem Jesus, que fazem referência a tudo isso de uma forma correta. Claro, eu já li vários livros sobre pessoas que pegaram a Bíblia para usar como base para seu argumento, como livros do tipo da Joyce Meyer, livros da Thalita Pereira. Eu já li vários livros de pastores, né? Ou teólogos que usam a Bíblia para embasar seus argumentos. Mas agora um livro que cria como se fosse que cria uma história baseada no amor de Deus e no poder dele de salvar as pessoas e no amor dele por cada um de nós. Um livro que cria uma história de fantasia sobre o amor do Pai, o amor de Deus para cada um de nós. Um livro que faz isso e um livro que ainda de bônus nos traz ali um romance ali. Na verdade, é um romance assim um pouco assim duvidoso no começo, né? Mas depois nós vemos outro romancezinho perfeito. Não é um livro de romance, só para dizer, se você for ler pelo romance, não leia, porque não é o objetivo do livro. O livro é um livro de fantasia que ilustra uma história sobre como as pessoas são resgatadas por Deus e como o amor dele nunca acaba e como ele nunca consegue abandonar os seus filhos. Olha, tem pouquíssimos livros que fazem. Não, tem pouquíssimas pessoas que serão capazes de escrever um livro de fantasia que refletisse assim como esse livro refletiu o amor de Jesus por nós. Gabriela Costa, você é um gênio. Cada frasezinha, cada palavra que você colocou nesse livro foi sabiamente colocada aqui. Saiba que foi sabiamente inspirada por Deus, porque não tem como um livro desse não ser inspirado por Deus. É um livro perfeitinho assim para o meio cristão, recomendado também para adolescentes, principalmente, que às vezes nos deixamos enganar por vaidades, por coisas desse mundo. E esse livro resgata assim a visão de uma menina que sonhava com tantas coisas, mas que buscou pequenas coisas ao invés de olhar para o maior que estava ao redor dela. Uma menina que sonhava com tantas coisas que depois se contentou com tão pouco. E às vezes é o que nós fazemos. E esse livro traz essa realidade, sabe? De um meio assim bem fantasioso e diferente. Ele traz essa questão de às vezes nós queremos tanto algo, desejamos tanto algo, que nós não percebemos que aquilo é para o nosso mal. Às vezes nós temos tudo o que nós precisamos com Deus, mas nós preferimos o que as outras pessoas estão oferecendo, nós preferimos o que o mundo nos oferece e às vezes nós esquecemos do propósito de Deus na nossa vida. E nós temos um Deus amoroso ali a todo momento dizendo: eu te amo, eu quero você, eu quero te dar o melhor, eu quero te dar a coroa, eu quero que você seja a princesa. E aí nós escolhemos a sujeira, nós escolhemos o mal, nós escolhemos o poço. E tudo isso que eu tô falando são referências a este livro.
Se você não adivinhou, é esse livrinho bem aqui, A Lágrima de Vidro. Esse livro, olha, ele tá até acabadinho. Eu ganhei ele em 2020, né? E eu não li, e eu me arrependo muito de ter dito que esse livro era ruim, porque eu li o começo e acho que ele não estava no momento assim que eu devia ler dois livros completamente diferentes, né? Então, lendo ele sozinho, gente, que livro! Que livro foi esse? Que livro perfeito! Eu amei. Realmente, eu acho que foi uma conexão que a gente sente lendo esse livro. Olha como ele é lindo. Ele é lindo nas imagens, ele é lindo por fora. As palavras são lindas, perfeitamente colocadas nas frases, no texto. Esse livro traz uma imensidão assim de conhecimentos bíblicos que muitas vezes é difícil a gente expressar, mas que a Gabriela Costa fez isso para nós perfeitamente. Esse é um livro de fantasia sem igual. Me arrisco a dizer que ele está quase no nível de As Crônicas de Nárnia. Me arrisco a dizer isso. Deixa no ar, né? Enfim, eu vou contar um pouco sobre o livro, mas a narrativa. E se você acha que isso é um spoiler, por favor, passa esse vídeo. O livro conta sobre a Grécia Luz Norrie. Não sei se esse é o nome correto, mas eu vou botar aqui. Fala sobre ela. Ela era uma órfã que tinha sido abandonada na casa de um homem e uma mulher, que já tinha uma filha, que era Charlotte. E aí, eles dois... O livro já começa com elas duas juntas e lá a gente já descobre que eles dois morreram. A Grécia, ela é uma tecelã do castelo. Só que ela questiona muito porque nunca tinha visto o rei. Tem até uma frase, deixa eu procurar. Ela fala assim: acredito exagerado dizer que ele é quem sustenta o sol todas as manhãs e que até mesmo os pássaros cantam todos os dias apenas para o louvar. Se existe um rei, não o conheço. Como eu disse para vocês, quando eu estava lendo, eu associava com muitas coisas da Bíblia, com várias passagens da Bíblia. E ele traz essa realidade dos versículos da Bíblia, não assim literalmente copiadinho, perfeitinho, o versículo da Bíblia, mas que você entende que aquilo ali faz uma referência à Bíblia, sabe? É um livro claramente que fala sobre Jesus e o seu amor. Entenda isso. Esse não é um livro de romance. Esse é um livro que explica por meio de uma fantasia sem igual sobre como esse amor é tão grande que não depende de você estar fazendo tudo certo, não depende de você ser o mais santinho ou ser o mais correto. Esse amor é unicamente Deus, não depende das suas circunstâncias. Deus não precisa que você seja bom ou que seja santo para Ele ter o amor dele. Ele não precisa disso. Tem até uma parte dele, eu ia falar um versículo dele. Tem até uma parte dele que a menina que tá conversando com a Grécia fala pra ela que o amor dele não depende do amor dela, do amor dela. Ele não precisa do amor dela, mas ele quer mesmo assim. Continuando. Então, a Grécia tá com a Charlotte, né? E elas duas não se dão muito bem. Aí elas saem pela praia e elas encontram dois rapazes. Esqueci agora o nome dos dois. Eu acho que é Augustus e Isaías. Aí elas encontram eles e Charlotte resolve ir no barco e Grécia acompanha ela. Então elas duas saem no barco com dois estranhos. Dois estranhos. Olha aí, dois estranhos. Aí, dois estranhos pra Grécia, né? Porque pra Charlotte um deles, enfim, leiam. Isso é muito spoiler. Aí elas saem com eles e aí rolam algumas coisas lá. E aí, de repente, eles estão no navio. Grécia vai por pressão, viu? Grécia não queria ir, não queria entrar no barco, não queria entrar no navio, mas foi ameaçada e foi. Foi pro barco, foi pro navio. Chegando lá no navio, ela descobre que ela é a filha do rei Drácula, que é o rei das sombras, alguma coisa assim. E o navio está indo para a ilha, que é onde fica o castelo do rei. Tudo certo, o rei trata ela super bem, mil maravilhas. Meu pai, ela sempre quis conhecer a família dela, só alegria. Aí
Com o passar do tempo, né, dela nesse navio, ela vai percebendo que ele não é exatamente isso, entendeu? Ele faz umas coisas lá com ela, e acontecem umas coisas lá com ela, e ela vai percebendo que ele não é esse homem santo e bom que ela pensava que ele era. Chegando na ilha, fica pior ainda pra ela. Não vou mais contar, não vou detalhar porque é spoiler demais. E aí no começo tá tudo certo, mas depois tudo por água abaixo. Tudo começa a desandar, acontece as coisas lá com ela se perde completamente dela, da essência dela, e aí ela acaba no fundo de um poço quase morrendo. E aí um detalhe, ela tem alucinações com um leão desde pequena, um leão branco. E aí, nessas alucinações, ela lembra de como ela era feliz, apenas de alucinar com ela. E aí, no último segundo, ela chama pelo nome do leão. Assim, ela pensa assim, não, já que eu sou louca e eu vou morrer, então eu vou chamar pelo leão. E aí ela chama ele. E ele aparece. O leão salva ela. E ela percebe que não era uma alucinação, era real. E ela vai pro castelo do leão. Ele resgata ela e leva ela pro castelo. E aí, chegando lá no castelo, tem várias outras situações que acontecem e acontecem muitas coisas até ela se convencer que o leão era o pai dela, o leão realmente era o pai dela, ele que deixou ela escolher se ela queria voltar para ele ou não, e ela voltou para ele. Apesar de às vezes ela duvidar desse amor, às vezes ela ainda estava tentando acreditar nesse amor, né, por ter se decepcionado com o Rei Drago, ela fica meio assim, não sabe o que ela quer, mas eu vou ler pra vocês uma frase no final. E eu não vou contar mais nada, porque acontecem muitas coisas entre pedidos de casamentos e várias outras coisas, mas eu não quero contar essa parte, porque é spoiler demais. Já dando muito spoiler, vamos terminar de dar o resto dos spoilers, né? Então, uma frase que eu gostei muito para nós encerrarmos esse vídeo foi quando ela realmente se encontra, né, filha do leão, realmente aceita sua posição de princesa, realmente entende que não é por causa dela, não é por ela, porque ela fez tudo que ela podia pro leão expulsar ela e nunca mais querer ver ela, mas ele ainda estava lá, salvando ela, ajudando ela, amando ela muito, amando ela demais. E aí ela fala isso. Ele queria dizer que seria apenas um curto lapso de tristeza se eu escolhesse estar ao seu lado, porque ele me proporcionaria felicidade, alegria real, não apenas rejeitada, não apenas projetada à frente dos outros como um espelho faria. Essa é da última página do livro. E eu não tenho o que dizer sobre como esse livro tocou muito meu coração. De verdade, se você for cristão, se você está um tempo afastado, ou se você ao menos gostar muito de fantasia, mas não for cristão, esse livro, por favor, leia. Leia assim ele, realmente. Se você gostar de fantasia, se você for cristão, se você estiver longe e afastado de Deus, leia esse livro. Porque ele tem interpretações significativas de como Deus é um Deus acolhedor, como Deus é um Deus amoroso, como Deus ama e protege e cuida de cada um dos seus filhos, sem se importar com o tanto que ele pecou, com o tanto o que ele fez, o que esse livro ele interpreta claramente, de uma maneira bem assim incrível, que é essa fantasia, como o amor de Deus nunca acaba. E é isso. Espero que vocês gostem de vídeos assim. Quero trazer mais vídeos falando sobre livros aqui, né? Já tenho vários aqui pra me ler. E aí, se vocês quiserem que eu fale mais de outros vídeos ou de outras coisas assim, é só deixar nos comentários.